Olá, amigos da Uma Força. Na aula de hoje, Dá Uma Força para o Enem vai trazer o tema progressões aritméticas. É o seguinte, esse tema aparece constantemente no Enem e é muito importante que você siga nossas dicas que estão lá nos nossos exercícios, no PDF, na plataforma. Nós temos uma metodologia para que você consiga resolver esse exercício no tempo preciso para o Enem. Sabemos que o Enem tem em média 3 minutos por questões. E matemática são 45 questões e nós não podemos marcar bobeira. Então vamos lá, é o seguinte, a progressão aritmética ela é uma sequência numérica. Ela é uma sequência de termo, onde sempre o segundo termo é igual ao termo anterior mais um número fixo. Esse número fixo que é conhecido como uma razão. A classificação de uma PA ela é dividida necessariamente da seguinte maneira. É o seguinte, nós temos o primeiro termo como o termo A1, como o primeiro termo, e nós temos o AN como um enésimo termo. Um termo qualquer ele pode ser representado por um AN. Por exemplo, se fôssemos uma PA somente de três números, a gente podia dizer que o A3 é o AN. Então, quando a gente fala do AN, é um termo enésimo, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10, enfim. E os termos da PA é justamente dessa forma. Nessa maneira aqui, nós estamos apresentando ele em ordem crescente. Por exemplo, dado esse primeiro termo, ele é um termo que nós temos o seguinte. Preste atenção que nós temos AN-1, o próximo termo é o AN, e o outro termo é o AN mais 1. Ou seja, a PA ela está crescendo de um em um termo, a contagem dos seus termos. E como que é definida a razão? A razão, conforme nós vimos, ela é uma relação entre o seu número e o seu número anterior. Ou seja, se fôssemos definir a razão aqui, seria razão é igual a AN menos AN menos 1. Dessa forma, nós definimos a razão de uma PA. Vamos calcular a razão? Sempre vamos calcular a razão de uma PA. Dando continuidade, nós temos que uma PA ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, e a PA também ela pode ser constante. Quando que uma PA é crescente? Uma PA é crescente quando a sua razão ela é maior que zero. Tudo bem? Uma PA ela é decrescente quando sua razão é menor que zero. E a PA, claro, ela pode ser constante se a sua razão for igual a zero. Então, esses termos são os termos da PA, é como que se comporta a sua PA depende da relação da razão. A razão sendo maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Muito importante é a sua média aritmética, que você pode usar constantemente. Você vai ver a média aparecendo, às vezes a relação de 2 ou 3 termos. Então, a média é muito importante que você esteja ciente sobre a média aritmética. É o seguinte, o AN é o AN menos 1 mais o AN mais 1 dividido por 2, justamente a relação dos nossos três termos, sendo que o AN é o termo do meio. Se fôssemos ver aqui em ordem de sequência, seria AN menos 1, AN e AN mais 1. A média é representada por essa equação. O termo geral de uma PA, o termo geral nós calculamos da seguinte maneira. O termo geral, quando a gente depende do A1, ela é representada por essa equação. De que forma? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Você precisa guardar essa equação, porque esse termo ela exclusivamente depende do primeiro termo. Mas se por acaso ela não depender do primeiro termo, suponha que ele quer achar o termo geral de uma PA a partir do sétimo termo. Então, nós temos aqui AN é igual a AM, chamamos de AM, é uma variável qualquer, ela pode começar do sétimo termo como exemplo, N menos M vezes R. Esse é o termo geral de uma PA, e a soma dos termos de uma PA, que é a soma de todos os termos, nós queremos fazer o somatório de todos os termos, é apresentado por essa equação, onde nós temos a relação entre o A1 e o AN. Nós temos que saber, nesse caso aqui, ó, é importante saber o seu AN. Se ele não te der, se a questão não te der, você tem que calcular pela fórmula do termo geral de uma PA. Então é feito A1 mais AN vezes N, que é o número de termos, dividido por 2. Dessa forma você encontra a fórmula da soma dos termos geral de uma PA. Beleza, pessoal? Essa aula é uma aula introdutória, é uma aula de teoria. Na próxima aula, exercício. Tchau, tchau. Muito obrigado e até a próxima.